Marcos, capítulo 6, versículo 14 a seguir. Marcos, capítulo 6, versículo 14 a seguir. Tema de hoje: portas fechadas com as próprias mãos. Portas fechadas com as próprias mãos. Marcos capítulo 6, 14 a seguir, que diz bem assim a palavra do Senhor. Acompanhe conosco. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. E outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar. Ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo manietando no cárcere, que por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. Amém? Meus queridos irmãos, quando nós falamos sobre portas abertas, sobre portas fechadas, nós precisamos entender que existem portas que nós abrimos e portas que nós mesmos fechamos. Existem portas que Deus abre, portas que Deus fecha também. Mas muitas portas que Deus abre, nós aprendemos que nós podemos fechar. Por exemplo, as oportunidades que Deus nos abre para a salvação, nós fechamos muitas das vezes. E aqui nós vamos meditar um pouquinho nesta palavra sobre portas fechadas com as próprias mãos. Quando nós falamos sobre Herodes, nós meditamos um pouquinho sobre a família de Herodes. E a família de Herodes, a família herodiana, ela tem uma passagem sombria pela história bíblica. Essa família, ela era cheia de mentiras. Essa família, a história dela, ela era cheia de assassinatos, traições. Na história da família herodiana, ela tinha adultérios. E quando nós falamos sobre a família de Herodes, nós aprendemos algo interessante, que a família herodiana, ela tem ali umas marcas que nós não podemos tomar como exemplo. A família herodiana, o Herodes o Grande, ele foi um rei insano.
desconfiado, um rei inseguro, e casou-se 10 vezes aproximadamente. Esse Herodes, o grande, ele matou esposas e filhos, mandou matar as crianças de Belém, pensando com isso eliminar o infante Jesus, que era o rei dos judeus. Quando falamos da história de Herodes, nós vemos também o Herodes Antipas. Herodes Antipas, ele era o filho mais novo de Herodes o Grande. Mateus capítulo 2, versículo 1, ali nós encontramos, ele era chamado de rei, mesmo que o seu título oficial era tetrarca. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 19, nós encontramos essa passagem. E o governador de uma quarta parte da nação. Quando o Herodes o Grande, ele morreu, a história diz que os romanos dividiram seu território entre seus três filhos. E Antipas, ele foi feito tetrarca da Pérea e da Judéia e da Galileia aos 16 anos, de 4 antes de Cristo até aproximadamente 39 depois de Cristo. E nós vemos que a família herodiana começa com Herodes o Grande, depois Herodes o Grande morre, e aí é dividido o seu grande reino para seus filhos. Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe, o tetrarca. Mas nós vamos meditar algo importante, algumas características desse homem que fechou a porta, desse homem que fechou as portas, a porta da graça, com as suas próprias mãos. Primeira característica que nós encontramos na Bíblia está lá em Marcos capítulo 6, versículo 14, aonde nós encontramos ali Herodes, um homem perturbado. Versículo 14 diz bem assim: e Herodes, e ouviu isso, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse João o que batizava ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas opera nele. Encontramos aqui em Marcos capítulo 6, versículo 14, um homem perturbado. Mas perturbado por quê, queridos irmãos? Porque Herodes estava perturbado. Eu vejo algo interessante. Herodes, ele temia João Batista vivo. Mas agora o teme ainda mais. Herodes sabia que João Batista estava morto. Herodes sabia que João Batista estava morto. Mas a sua consciência o atormentava. E ele não sabe como se livrar dela. Ele divorcia-se de si mesmo, mas não consegue divorciar-se
da sua consciência. Meus queridos irmãos, ninguém pode evitar viver consigo mesmo. E quando o seu ser interior torna-se o acusador, a vida, ela torna-se insuportável. E nós vemos, meus queridos irmãos, que João Batista, que pregava contra o pecado de Herodes, agora estava morto. Mas a consciência de Herodes ainda o acusava, ainda o perturbava. Herodes, em vez de se arrepender, ele endurece mais o seu coração. E nada é mais perigoso do que uma consciência pesada sem arrependimento. Herodes, ele está vivendo em conflito. Ele está vivendo uma guerra interna entre a consciência e a sua paixão. 2 aguilhões feriam a consciência de Herodes. Primeiro aguilhão que feria a consciência de Herodes era o assassinato de João Batista e o medo de haver ele ressuscitado. João Batista havia se interposto no caminho do pecado de Herodes. E Herodes, para agradar a sua mulher e acalmar a sua consciência, o que ele fez? Colocou João Batista na cadeia. Colocou João Batista na prisão. Pastor João Batista, ele pregava contra o adultério de Herodes. Mas Herodes não tinha coragem de matar João Batista. E para que a sua esposa não o tocasse, ele colocou ele na prisão. Mas não adiantou. Herodes, para agradar a sua esposa, agradar a sua afilhada, ele caiu numa armadilha, a ponto de ele dizer: pede o que queres, e eu estou disposto a dar a metade do meu reino. E quando ele se viu, a sua afilhada, ou mais melhor, a sua sobrinha, filha de Herodias, aconselhada pela sua mãe, pede a cabeça de João Batista. E esse, para agradar a sua mulher, ele decapitou João Batista. Herodias temia o povo. Herodes temia João. Mas esse João Batista não temia nenhum e nem a outro. João Batista temia a Deus. João Batista morre em paz. Mas aqueles que provocaram a morte de João Batista, a Bíblia diz que ficaram com a sua consciência perturbada. Quando nós vemos João Batista, agora está morto, mas veio o seu precursor. Se levanta agora aquele que João Batista pregava. Se levanta agora Jesus de Nazaré pregando. E quando chega a notícia aos ouvidos de João Batista, de Herodes, quando chega a notícia do que estava acontecendo na região através de Jesus,
Herodes, perturbado, pensou: esse é João Batista. Esse deve ser João Batista ressuscitado. Pastor, em Marcos capítulo 6, versículo 14, nós encontramos também um Herodes supersticioso. Herodes pensa que Jesus é João Batista. Herodes agora pensa que João Batista ressuscitou para perturbá-lo. Herodes agora está confuso acerca de Jesus quanto à multidão da Galileia. Pastor, João Batista também era seguido por discípulos. Agora Jesus também é seguido por discípulos. Mas o que estava perturbando Herodes era a sua consciência, a sua crença. Herodes tem uma crença desfocada. A sua teologia é mística e supersticiosa. É uma teologia cheia de superstição. Uma teologia cheia de tormento. E que não emana das Escrituras, mas varia de acordo com o momento que está vivendo. Por isso, não oferece paz e nem segurança. Quando olhamos para Herodes, um homem supersticioso, olhamos para o momento que estamos vivendo hoje, encontramos pessoas supersticiosas, religiosas, mas cheias de superstições, religiosas, mas com as suas consciências pesadas, religiosas, mas fugindo da acusação da sua própria consciência. Herodes pensou que matando João Batista o seu pecado seria apagado. Herodes pensando que liquidando João Batista, tirando João Batista do caminho, a sua vida iria voltar a ser normal. Não. João Batista morre, mas a palavra contra o pecado não. João Batista morre, mas a palavra, a pregação para o arrependimento não. João Batista morre, mas a sua mensagem não morre. E a Bíblia diz que quando Jesus se levanta pregando arrependimento, João Batista sai de cena. Herodes continua perturbado. Outra característica que nós encontramos na vida de Herodes, da Bíblia, é que Herodes era um homem adúltero. Herodes, um homem, além de ser perturbado, além de ser supersticioso, também encontramos Herodes, um homem adúltero. Herodes Antipas era casado com uma filha do rei Aretas, rei de Damasco. Divorciou-se dela para casar-se com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Herodias era cunhada e sobrinha de Herodes. Era filha de Aristóbulo, seu meio-irmão. E ao casar-se com Herodias, Herodes cometeu o pecado de adultério e incesto, violando assim a moral e a decência. Levítico capítulo 18, versículo 16, 20 e 21, nós temos essa passagem. Vamos ler a Bíblia? Levítico capítulo 18. Levítico, abre a sua Bíblia, capítulo 18, versículo 16. Olha só o que diz lá.
Levítico 18, versículo 16. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez do teu irmão. Vamos mais para frente, versículo 20. O que diz ali? Nem te deitarás com a mulher do teu próximo, para copo, para te contaminares com ela. Versículo 21. E da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo, perante Moloque. E não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Pastor, o que Herodes fez era contra a lei de Deus. O casamento do rei, ele foi duramente condenado por João Batista. Era um casamento feito de uma forma errada. Era um casamento feito de uma forma pecaminosa. Ele não era um profeta de conveniência. João Batista não era um profeta de passar a mão, de alisar, de amordaçar, de tolerar. Não, João Batista, ele era um profeta que pregava a palavra do Senhor. Ele era a voz de Deus. A voz de Deus, quer no deserto, quer no palácio, João Batista pregava a verdade. Pastor, precisamos nesses últimos dias de João Batistas, ou mais João Batistas, para pregar a palavra, quer no deserto e quer nos palácios. Hoje determinadas coisas são toleradas, mas João Batista estava pronto a ser preso. João Batista estava pronto a morrer, a não calar a sua voz. Pastor, mas João Batista estava falando contra uma autoridade. Sim, João Batista não estava desobedecendo a autoridade. João Batista estava denunciando o pecado da autoridade. Pastor, Herodes era um homem adúltero. Se nós formos olharmos para a palavra do Senhor, nós vemos que Elias também pregava contra o pecado lá em Israel. Elias também pregava para denunciar o pecado de Acabe. E se nós formos olhar Elias, ele não tinha muitos amigos, mas ele pregava a verdade. Muitas pessoas se afastavam de Elias, porque Elias, ele pregava a palavra do Senhor. Muitas pessoas se aproximavam de Jezabel, porque Jezabel patrocinava. Jezabel tolerava. Jezabel seduzia. Jezabel, ela olhava para o pecado e ela se agradava do pecado. Tanto é que na sua mesa comia 850 falsos profetas. Entre eles profetas de Baal e profetas de Assera. E Elias não tinha medo de denunciar o pecado. Elias não tinha medo de pregar contra aquela idolatria. Elias não tinha medo. Elias não tinha medo de desafiar a mentira com a verdade. Elias não tinha medo de dizer: vamos ver
de qual altar Deus vai se agradar. Vamos ver de qual sacrifício Deus vai receber. Elias não tinha medo. Elias era muitas das vezes procurado para ser morto. Elias era muitas das vezes procurado para ser morto por Jezabel. Mas Elias não se intimidava quando o assunto era pregar a palavra. Assim nós olhamos para João Batista. João Batista era um homem que não negociava a verdade. João Batista foi um homem que não fazia aliança com pessoas que não queriam compromisso com Deus. João Batista era um homem que não tinha nenhum compromisso com pessoas que não tinham compromisso com Deus. Tanto é que ele não dependia do palácio de Herodes. Ele não dependia do patrocínio de Herodes. Ele não dependia do elogio de Herodes. Ele não dependia da comida de Herodes. Não, pastor. Mas quando João Batista abria a boca, o Herodes ficava temeroso. A Herodias ficava temeroso. E todo Israel via quem é que estava fazendo as coisas erradas. Quando falamos de Herodes, um homem adúltero, nós encontramos também a Bíblia dizendo e nos mostrando Herodes um homem conflituoso, um homem cheio de conflitos. Herodes temia João. Herodes gostava de ouvir João Batista. Herodes respeitava o ministério de profeta que João Batista tinha. Mas ele prende João Batista. Prende João Batista. Herodes, ele foi um homem que na sua liderança, ele foi um frouxo. Ele se deixou levar pelo conselho da sua esposa, que na realidade não era a esposa dele. A voz de Herodias falava mais alto no coração de Herodes do que a voz da consciência. Presta bem atenção, você que está aí nos ouvindo. Herodes, ele não foi corajoso bastante. Herodes, ele não foi corajoso o suficiente para obedecer a palavra de João Batista, quando João Batista chamava Herodes ao arrependimento. Tinha uma porta aberta para Herodes, mas Herodes não quis entrar. Tinha uma porta aberta para o arrependimento, mas Herodes não quis aceitar. E agora Herodes se sente escravo da sua própria palavra. Herodes se sente escravo da sua própria armadilha, da sua própria ostentação. Agora Herodes manda matar um homem inocente por não acatar o conselho. Por que Herodes mandou prender João Batista? Porque João Batista pregava que ele estava em pecado. Era fácil. Era só Herodes se arrepender. Era só Herodes mudar o seu comportamento. Não, Herodes gostava daquele comportamento. Quantas pessoas hoje, em vez de se arrepender, manda matar, ou manda prender, ou manda isolar, ou se afasta, para não poder ouvir a verdade.
sabe que estão praticando coisas erradas, sabe que estão vivendo da maneira errada, sabe que estão servindo a Deus da maneira errada, mas preferem continuar. Prefere se afastar de João Batista, prefere prender João Batista, prefere isolar João Batista. Ei, você pode isolar João Batista, se afastar de João Batista, mas da palavra de Deus tu não foge. Meus queridos irmãos, não adianta nós admirarmos, não adianta nós gostarmos, não adianta nós gostarmos da mensagem. Olha como aquele pregador prega bem, olha como aquele irmão é usado por Deus, olha como aquela não adianta. Muitas das vezes nós agimos como Herodes, gostava de ouvir João Batista, mas não aceitava o que João Batista pregava. Gostava de ouvir João Batista pregando, mas não aceitava a palavra que vinha da boca de João Batista. Por quê, pastor? Porque a palavra que saía da boca de João Batista era: arrepende-se dos teus pecados. Não basta admirar e gostar de ouvir grandes pregadores, não. Não basta. Herodes fez isso, mas pereceu. Quantas pessoas hoje até deixam as suas páginas sociais abertas, deixam mensagens, inclusive hoje você está ouvindo a mensagem aí na tua casa, ouvindo a palavra aí na tua casa, mas só está ouvindo porque você gosta de ouvir. Mas você precisa se arrepender dos teus pecados. Porque Herodes também gostava de ouvir a mensagem de João Batista, mas ele pereceu. Herodes e Herodias estavam tão determinados a continuar na prática do seu pecado, que taparam os ouvidos ao ouvir a consciência, e mais tarde silenciaram o profeta. Como é que silenciaram o profeta, pastor? Mandando degolar ele. Herodes silenciou João, mas não conseguiu silenciar a sua própria consciência. Você pode até bloquear alguém para não precisar ouvir uma palavra de verdade. Você pode até deixar de ir na igreja, mudar de igreja. Você pode até se desviar. Você pode fazer o que você quiser. Você pode até matar o profeta. Jezabel matava o profeta. Herodias mandou matar o profeta. Herodes mandou matar o profeta. Mas você não pode fugir da consciência. Você não pode fugir da consciência. E a consciência é a voz oculta da alma. Ela sempre estará lá. Ela sempre estará lá. E a palavra de Deus, ela trabalha na consciência. Pastor, além de Herodes ser um homem conflituoso por causa da sua consciência, eu vejo Herodes também um homem fanfarão. Um homem fanfarão, um homem que gostava de uma festa. Um homem que gostava de festejar com seus convivas e se embebedar. Gostava de uma ostentação. Nós vemos que alguns escritores, eles dizem que as festas reais, elas eram extravagantes, tanto na demonstração de riqueza, quanto na provisão dos seus prazeres. E lá está Herodes. E lá está Herodes com Herodias e todo o seu harém. Mas você não via João Batista lá. Você não via João Batista frequentar esse tipo de festa.
festas com danças, festas sensuais, festas com bebidas. Você não via João Batista frequentando esse tipo de festa, esse tipo de comportamento. Mesmo Herodes talvez convidando, mas João Batista não frequentava. Pastor, por que não? Porque quando João Batista abria a boca para falar, ele não podia ter nada que lhe atrapalhasse. João Batista tinha uma vida no deserto. João Batista se alimentava de gafanhoto e mel silvestres. João Batista, ele vinha pregando na beirada do Rio Jordão. Mas lá no palácio, os homens, mulheres, luxo, mundanismo, bebida, músicas profanas, danças, pecados e Satanás com seus emissários. Tudo estava presente, menos o temor ao Senhor. Herodes era um homem fanfarão. E nesses últimos dias nós encontramos pessoas que se dizem cristãos, que se dizem religiosas, mas continuam com as suas vidas como Herodes, vidas fanfarões. Tudo estava presente, menos o temor ao Senhor. E é o que ainda hoje, tristemente, contemplamos na sociedade mundana. Sem Deus, transviada e perdida. Nós vemos que as pessoas, elas não se preocupariam se o carnaval fosse aberto, se as boates fossem abertas, outras festas fossem abertas, mas elas se preocupam quando a igreja é para estar aberta. Meus queridos irmãos, não adianta amordaçar os João Batistas, não adianta fechar a porta das igrejas, não adianta tirar a palavra de Deus das bibliotecas, não adianta. Sempre vai se levantar uma voz do deserto, a voz de Deus, que vai pregar a verdade, mesmo que a cabeça dele vá para a bandeja, que vai denunciar o pecado, mesmo que for pecado de autoridade. O povo era por falta de conhecimento. Herodes, ele fez promessas irrefletidas à filha de Herodias, a quem o escritor Flávio José chama de Salomé. E para manter a sua palavra, ele manda decapitar João. João, o homem a quem respeitava e temia. Mas Herodes, por causa da luxúria, Herodes, por causa da sensualidade, Herodes, por causa da bebida, ele fez papel de louco. Herodes era um homem que agia por impulso, falava antes de pensar. Ele está no trono, ele estava na liderança, mas quem comandava era Herodias. Quantas vezes aí no seu lar, quantas vezes você está no trono, mas quem comanda é Herodias.
fala muito, pensa pouco. E quando age, o faz de forma insensata. Estou falando de Herodes. Um homem que estava na liderança. O homem que estava ali era tetrarca. E por causa da dança sensual de uma moça, ele disse: eu sou capaz de dar metade do meu reino por causa disso. Quantas pessoas hoje, que por causa de uma sensualidade de uma mulher, quantas pessoas hoje que por causa de uma saia curta e um decote, põe a perder uma família, põe a perder um ministério, põe a perder uma honra, põe a perder o caráter, põe a perder o testemunho, está sujeito a negociar qualquer coisa, por causa da sensualidade do pecado da prostituição. Herodes, ele tinha uma responsabilidade diante do povo. Ele era um líder diante do povo. Mas ele matou a sua esposa. Matou o seu irmão. E preferiu a prostituição. Não respeitou nem a sua enteada. E João Batista, que pregava contra esse comportamento, ele tentou isolar numa prisão. Tinha medo de matar João Batista. Por quê, pastor? Porque João Batista falava a verdade, ele sabia que João Batista estava falando a verdade. Porém, a Herodiane não tinha medo. E ela esperou uma oportunidade. E a oportunidade foi quando o Herodes estava embriagado. A oportunidade foi quando Herodes estava fora da sua consciência. Sua festa de aniversário tornou-se uma festa macabra. O bolo de aniversário não veio coberto de velas, mas veio coberto de sangue. Com a cabeça do maior profeta, do maior homem dentre os nascidos de mulher, falado por Jesus, o precursor do Messias. Faltou-lhe coragem, meus queridos irmãos. Faltou-lhe coragem. Coragem moral para temer a Deus. Faltou-lhe coragem para temer a Deus em vez de temer e quebrar os seus votos incessantes, a pedido de uma mulher vingativa, de uma mulher vingativa e de convivas coniventes. Quantas vezes você amordaça quem fala a verdade, a pedido de uma pessoa vingativa, a pedido de uma pessoa ciumenta, a pedido de uma pessoa que não tem nada de Deus, mas você não sabe dizer não para o pecado, você não sabe dizer não para a prostituição, você não sabe dizer não para a picuinha, você prefere amordaçar o João Batista, você prefere prender o João Batista. Cuidado, não isola o João Batista, porque na hora que você estiver fraco, embriagado com os teus problemas carnais, a Herodias vai lhe colocar numa armadilha, e você, quando viu, degolou João Batista. Herodes faltou-lhe coragem. Mas o que a gente pode fazer? Tem pessoas que mesmo ouvindo a verdade, elas querem continuar no erro. Elas querem continuar pecando. Elas querem continuar naquele caminho. Sabem que estão fazendo as coisas erradas. Sabem que estão destruindo a sua casa, a sua família.
Quando nós olhamos para o tema desse estudo, portas fechadas com as suas próprias mãos, nós vamos ver o que Herodes está fazendo. Herodes, ele fechou a porta da graça com a sua própria mão. Herodes, um homem que fechou a porta da graça, a porta da salvação, a porta do perdão, com suas próprias mãos. Herodes viveu no pecado. João Batista morreu. Não ouviu o profeta, prendeu, matou o profeta, endureceu o seu coração ainda mais. Mais tarde nós vemos Jesus, o chamou de raposa. O próprio Jesus chamou Herodes de raposa. Quando Jesus estava sendo julgado, Jesus esteve com ele face a face. Mas Herodes zombou de Jesus. Foi exilado e morreu na escuridão em que sempre viveu. Esse Herodes, que matou João Batista, que foi chamado por Jesus de raposa, que não se arrependeu, no ano 39 depois de Cristo. Herodes, Agripa, seu sobrinho, o denunciou ao imperador romano, Calígula. E ele foi deposto e banido para um exílio perpétuo, onde ali ele morre. Quando nós olhamos, esse Herodes teve oportunidades. Desde o começo nós vemos o profeta falando para ele: muda o teu comportamento. Não foi por falta de avisar, não foi por falta de ter pessoas boas do seu lado, não foi por falta de uma voz chegar a ele dizendo: muda a tua vida, arrepende-se dos teus pecados. Mas Herodes, ele não aproveitou a porta aberta. Herodes, ele abafou a voz de João Batista. Herodes, nós vemos ali, ele julgar Jesus. Nós vemos ali ele tentar abafar a voz de Jesus. Jesus dá uma oportunidade e ele não aproveita. Estava diante do Messias, estava diante do Salvador, achando que tinha poder, achando que podia. Perdeu a oportunidade. A Bíblia diz que Herodes fechou a porta com suas próprias mãos. Versículo 21. Ali nós vemos que Herodes, ele mata João Batista. O sangue de João Batista escorre na bandeja. A cabeça de João Batista é comemorada naquela festa. Mas lá na frente, nós vemos Herodes morrendo sem salvação. Eu pergunto para você, querido irmão, querido ouvinte, como é que está a tua vida hoje? As portas que se abriram para você,
as portas que se abriram para você, para a salvação, as portas que se abriram para você, para arrependimento de pecado, você tem fechado? Você tem fechado com as próprias mãos? Você tem fugido da aparência? As portas que Deus tem aberto para você, você tem fechado com as próprias mãos? Você tem fugido da verdade? Você tem fugido da palavra que denuncia o pecado? Não adianta, aonde você for, o pecado vai trabalhar na tua consciência. Quantas vezes Deus tem falado para você: eu tenho uma palavra para você, arrependa-te, muda a tua vida. Você está vivendo de uma forma errada. Pastor, mas eu gosto de viver assim. Mas amanhã eu quero perguntar para você: aonde passarás a eternidade? Vivendo uma vida pecaminosa, uma vida de ostentação, uma vida de prostituição. A porta da salvação está aberta para você. Não faça que nem Herodes. Herodes tinha João Batista que falava para ele o que era errado, o que era certo. Deus enviou João Batista para endireitar os caminhos. Herodes sabia que estava errado, mas não admitia, não se arrependia, deixava o seu coração falar mais alto. Preferiu calar a voz do que aceitar a voz. Mas nesta tarde, nessa manhã aí no seu país, nessa noite aqui na Austrália, eu quero fazer um convite para você. Eu quero dizer para você que a porta ainda está aberta. A porta da salvação ainda está aberta. Arrepende-se dos teus pecados. Aceita Jesus como Salvador. Não cometa o mesmo erro que Herodes cometeu. Pastor, eu errei. Pastor, eu estou vivendo uma forma errada. Conserta a tua vida. Ainda há uma voz que está dizendo: ainda é tempo. Ainda é tempo para se arrepender. Ainda é tempo para voltar. Ainda é tempo para aceitar a Jesus como Salvador. Ainda é tempo para salvar a tua casa, teu casamento. Ainda é tempo. A porta está aberta. Não deixa a porta se fechar. A porta, ela está aberta. A porta da salvação está aberta. E se você perder essa oportunidade hoje, quem sabe você possa estar fechando essa porta para nunca mais se abrir. Amanhã pode ser tarde demais. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se amanhã estaremos vivos. Não sabemos se daqui 5 minutos estaremos vivos. Mas se chegar a nossa hora, eu pergunto: aonde passarás a eternidade? A porta está aberta hoje. Aceita Jesus como Salvador. Não cometa o mesmo erro que Herodes. Não feche a porta da salvação. A porta está aberta para você. Você que está aí com pensamento de suicídio. Você que está aí no leito de enfermidade. Quem sabe que estará sendo entubado. Não sabe se voltará mais. É hora de você entregar a sua vida para o Senhor. Entrega a tua vida para o Senhor, meu querido. Entrega a tua vida para
qual vais aceitar. Aproveita a porta aberta nesse momento. Amanhã pode ser muito tarde. Nós queremos orar. Hoje Cristo te Amado quer Deus, eterno Pai, libertar. nesse momento nós estamos, Senhor, Se decide aqui, Pai, já ouvimos a Tua palavra, nos alimentamos, Deus, me entregar. e aqui, Senhor, está vidas, aí do outro lado desta live, temos pessoas enfermas, Senhor, que precisam da cura, E na última temos pessoas com diagnóstico, Senhor, desencanados pelos médicos, Pai, neste momento. de luz. Temos pessoas, Senhor, desesperadas por causa dessa pandemia. Hoje tu Deus querido, somente Tu, Senhor, da vida, e somente Tu pode tirar. Mas Tu nos mandou pregar a palavra de salvação, Senhor. Deus querido, aí tem pessoas, Pai, com as suas mãos levantadas, Pai, entregando a sua vida, a sua alma, arrependendo dos seus pecados. Deus querido, perdoa, Senhor, os pecados. Aceita, Senhor, essas vidas, Pai. Reconhece, Senhor. Abençoa elas, Pai. E se for da Tua vontade, Senhor, opera milagres aí, Senhor, no leito de hospital. Que possam sair caminhando, Pai querido. Que possa se levantar e confundir a medicina, Pai querido. Repreenda, Pai, o espírito de morte, Pai. Aí, Senhor, aonde estiver. Deus querido, vai no encontro do empregado, vai no encontro do viciado, vai no encontro, Senhor, daqueles que estão lá na ponte, daqueles que estão, Senhor, com pensamento de suicídio nesse momento, depressivo, Pai querido. Vai no encontro, porque é somente a Tua palavra, a voz, Senhor, que nos alcança, a voz, Senhor, que nos traz paz, a voz, Senhor, que nos traz refrigério, que nos traz conforto, que nos traz paz e esperança em meio a um mundo de tanta corrupção e sujeira. Pai querido, abençoa as famílias, Pai. Abençoa todas as famílias da face da terra. Abençoa, Senhor. Pai querido, traz de volta aquele marido que saiu de casa. Traz de volta, Senhor, aquele marido que ainda não chegou em casa, mas está embriagado nas sarjetas, Pai. Traz de volta, Senhor. Traz de volta o filho drogado. Traz de volta, Senhor, o viciado. Traz de volta, Senhor. Liberta, Deus. Pai, que restaura as famílias, Senhor, que o inimigo tem tentado destruir, que o inimigo tem tentado, Senhor, trazer a morte. Traz de volta, Senhor. Pai querido, abençoa, Pai, a todas as famílias. Deus querido, abençoa, Senhor, a liderança de nossos países. Abençoa, Deus. Tira a corrupção. Repreende, Senhor, a corrupção. Tira, Senhor, aqueles que estão, Pai, roubando do pobre, roubando, Senhor, daqueles que não têm, Pai querido. Pai querido, Tu és um Deus que coloca e Tu és um Deus que tira. Senhor, o povo está chorando, o povo está clamando para, Senhor, um milagre, Senhor. Deus querido, opera um milagre, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, e te louvamos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu amigo, hoje tu tens Glória a Deus. a escolha.